Bíblia que os pastores de Abraão passaram necessidade, né? Mas regozijaram em servir a Deus de quem Abraão servia. E aí, no capítulo 17, que é interessante, Abraão sai. Tudo bem, nós saímos, nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Porém, muitas vezes nos falta alguma coisa. Qual? Ser perfeito. No capítulo 17, ó, diz assim, ó: e sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão, e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Essa perfeição significa que só a palavra de Deus, ela pode aperfeiçoar o homem, não é o mundo. Não é o único. Hoje, infelizmente, nós encontramos muitas pessoas: não, Deus proverá. Porém, como nós estamos andando? A Bíblia declara, lá em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, que as mãos do Senhor estão estendidas e os ouvidos do Senhor abertos. Porém, as nossas iniquidades faz divisão entre nós e o nosso Deus, nossas falhas, nossos erros. Porém, se nós andarmos agora, se humilharmos e dizer: Senhor, eu sou dependente do Senhor, eu preciso do Senhor, eu necessito do Senhor. Irmãos, hoje eu tenho visto igrejas, eu tenho que falar isso porque o que me fez fazer hoje estar aqui, hoje, de abandonar meu serviço, porque eu ganhava muito bem. Hoje é o primeiro dia que estou abandonando meu serviço. Glória a Deus! Hoje é o primeiro dia. Eu me converti com 26 anos. Só que 30 anos trabalhando, e agora, nesses últimos dias, Deus me mostrando algumas coisas dentro da igreja, e eu me entristecendo muito. As pessoas hoje conhecem Deus pelo nome de Deus, Jesus Cristo, por seu nome de Jesus Cristo, mas não está vendo o poder de Jesus Cristo agindo nas igrejas. A Bíblia declara que o Senhor disse: essa é sua porta e bata. Isso é na minha casa, isso é na minha vida, isso também é na igreja. Isso é na igreja. Muitas às vezes estão subindo sempre de púlpito, sem consagração, sem jejum, sem oração, sem clamor, com o coração irado, com raiva, com ódio. Isso não pode acontecer em nosso meio. Jesus, ele disse no sermão da montanha: bem-aventurado os mansos de coração, os humildes. O que é humilde? É aquele que depende de Deus. Senhor, eu sou dependente do Senhor. Glória a Deus. Renova em mim, restaura em mim o teu espírito, que a tua graça e a tua unção, o teu poder venha sobre mim, para que o povo não só te conheça por ouvir falar, mas por aquilo que o Senhor disse: em meu nome expulsarão demônio, curarão os enfermos. Nos longos dos dias, faz 30 anos, para a glória de Deus, que eu estou servindo ao Senhor. 30 anos. E eu peço para o Senhor: Senhor, os tempos se passam. Tenho 30 anos de servir, não sei que é pouco, mas porém, querendo não, às vezes, nós se tornamos relaxados, que nem Salomão. Salomão recebeu um reino de Deus muito abençoado. Recebeu o trono de Davi, que Deus disse ainda para ele: olha, Salomão, se você fizer como o rei Davi fez, o teu pai, olha que Deus está falando para Salomão, do homem que pecou, mas um homem que tinha um coração humilde, um coração que reconhece que Deus é poderoso, como Abraão. Abraão agora ele sobe no monte, e não é o monte que ele quer, não é o lugar onde ele quer. Ele anda 3 dias com o seu filho, 3 dias. E eu vou onde Deus quer que eu vou. Eu vou fazer o que Deus quer que eu faça, ainda que eu leve o sacrifício, nem aquilo que Deus. Eu preciso fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Essa é a diferença. Então Abraão, ele faz o que Deus quer. Deus pede para Abraão, mostrando a fé dele. Talvez Deus está pedindo para você e para mim hoje: qual é a fé que você tem? Será que você vai imolar seu filho? Qual seria seu filho talvez hoje? Cada um se pergunta para si. Os seus desejos, os seus anseios. Os meus anseios hoje, irmão, hoje, para a glória de Deus, eu fui com a minha esposa na sexta-feira. Eu falei: a partir de segunda-feira eu não trabalho mais. Glória a Deus. Amém. O que eu precisava, Deus me deu muitas coisas.
que eu nem imaginava que teria. Mas o que eu vejo nas igrejas hoje, irmãos, é as pessoas conhecendo só o nome de Deus. Mas Jesus disse: eu sou o poder e a autoridade, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Aí ele diz: aprendei de mim. Aprendei. Não é só quando eu estou pregando, mas quando eu vejo alguém pregando, eu me alegro, eu glorifico, eu exalto o Senhor. Fala na falta do teu servo, fala da tua serva, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Não é porque eu estou louvando lá na frente, não, eu estou te louvando aqui, mas eu quero sentir a tua presença, eu quero sentir a tua glória, eu quero ter o Senhor na minha vida, porque o Senhor disse que em teu nome expulsaremos o demônio, curaremos os enfermos. Glória a Deus! E hoje você vê muitas igrejas que não estão acontecendo isso, irmão. Não estão acontecendo isso. Por que não está acontecendo isso? Será que Deus mudou? E a Bíblia declara que eu sou o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente? Irmãos, Abraão ele fez o que devia fazer. Que nós possamos fazer o que o Senhor nos ordenou fazer. Se você está em Jesus, nós estamos em Jesus. Eu sempre falei uma coisa: nunca está bom para mim, eu sempre quero mais. Porque Deus tem para mim, para me dar, para você e para mim, mais. Para que satélite, carrãozinho, conquista os lugares de longe e longínquo, possa vir aqui ou em outra igreja dizer: o Senhor me salvou, o Senhor me ouviu, o Senhor é o Deus que proverá. Que as palavras glorifiquem o Senhor. Seja Deus. Vamos receber nosso irmão Manuel, que vai estar assim, dando o ensinamento da palavra. Em nome de Jesus. Vamos receber o servo de Deus com as palmas bem abertas. Oh, aleluia, Jesus abençoa, Senhor. Glória a Deus. Pai, Senhor, abençoe. Você está bem? Amém! Glória a Deus. Glória a Deus. Temos tempo para continuar na palavra, não é? A palavra de Deus. Não é ter participação, Glória a Deus, aleluia. Jesus abençoa, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus, aleluia, Senhor. Só o Igreja, Senhor é vamos Deus. louvar o 515 para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Pelos ares seu peregrino vou andar, na luz gloriosa de Cristo habitar. Irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando
Senhor. Então, todos que têm uma autoridade, muitos não respeitam a autoridade de Deus, né? Tem filhos que têm a autoridade do pai, que ora pela família, mas ele desobedece, assim como Ló desobedeceu o tio, e quebra a cara lá na frente, mas o Todo-Poderoso, que é misericordioso, busca, né? A todos aqueles que saem debaixo de uma autoridade não tem sucesso. E a gente vê isso diariamente. É você que é pai, é você que é mãe, que está na presença do Senhor, que é uma autoridade. Porque é você que ora pela família. E aqueles se desviam, né? Eles vão, mas lá na frente eles voltam, porque não tem para onde ir. Glorioso Deus bendito, aqui nessa manhã. Estamos, Senhor, apresentando as famílias, apresentando aquelas vidas, Senhor, que estão longe da tua presença, aqueles amados, Jesus querido, que saíram, Papai amado, com a sua desobediência, mas o Senhor que é santo, poderoso, Deus, vai te encontrar, Senhor, trazendo a eles, Senhor, coloca as tuas mãos santas, as tuas mãos poderosas, faz eles lembrar, Senhor amado, de quando estava meu pai debaixo da autoridade daquele pai, daquela mãe, e hoje estão aí no mundão, Senhor, nesse mundo maligno, no mundo de horror, meu pai amado, mas o Senhor, Pai misericordioso e santo, vai de encontro, trazendo as famílias sobre que choram, meu Pai. Quantos filhos saíram da casa dos seus pais, meu Pai? Quantas filhas desobedeceram e hoje estão, meu Pai, em sofrimento. Vai de encontro essas vidas, meu Pai. Nesta manhã te apresenta a tua igreja, os teus servos, em nome de Jesus Cristo. O teu filho vai trazer a palavra. Amém. Eu lembro que na outra segunda-feira, que o que nós falamos é para que seja aprendido. Aleluia. Não é isso? Amém. Porque é muito perigoso e causa temor e tremor diante de Deus quando você não tem conhecimento na área que você está entrando. Existem dois tipos de atributos. Quem sabe o que é atributo? Qualidades. Como é que é? Atributos. O que é atributo? Eu esqueci o que. Não, atributo é assim, nós temos de Deus qualidades de pai para filho. De Deus é o nosso pai e nós somos filhos. Então Deus nos dá mansidão, paciência, dá também benignidade, bondade, longanimidade, humildade, amor, fé e também alegria. Alegria na área de salvação. Então, nós somos beneficiados com o que de Deus? Com os atributos de pai para filhos. Eu recebo, os irmãos recebem. Agora, a matéria que nós tivemos já na outra segunda-feira já é um atributo que é exclusivo só dele. Não é nosso. Por isso, às vezes a gente comenta e as pessoas até gostam, mas o problema é na prática. Vou fazer a mesma ilustração da mesma que eu fiz aquele no outra segunda, fazendo uma conclusão melhor sobre o colheita de anéis, aprender como está esse objeto no meio, esse aqui e aqui. Quando Deus chama Abraão, ele beneficiou Abraão com atributos de filhos. Ele já foi beneficiado, como ele citou, que ele recebeu fé, recebeu capacitação de continuar na sua obra, recebeu também entendimento para entender quando estava errado e quando estava certo. Ele recebeu também entendimento quando estava relacionado a
Isso é atributos exclusivos do lançamento. Mas depois de 400 anos, aí vem um atributo explosivo. Ó. Esse atributo explosivo é que levou Israel a pecar e até hoje muitos crentes começam na Bíblia com isso. Que atributo é esse? Aqui é o tempo de Moisés. Quando o povo escolheu a lei. E aí o que é que acontece? A lei é um atributo exclusivo. É igual Satanás falou com Eva e Adão lá no jardim, falou com Eva, melhor dizer. Ele levou Eva a se apoderar de uma qualidade que só Deus tem direito. Por exemplo, hoje, o anjo passou, o anjo abençoou, chegou, então você está tirando o atributo de exclusivo de Deus e dando para o anjo. Já é justamente uma doutrina que vem lá do amismo, é pensamento distorcido, que atributo não se confunde. Quando o inimigo, não sei se precisa ler, mas os irmãos já conhecem, quando a serpente falou com ela, é o inimigo usando a cobra. É assim que Deus falou. Não, Deus tem bênçãos retidas, faça isso. Quer dizer que para levar quem deu ouvidos à serpente a uma derrota, como é que você tem mais explicar? Por que o mundo está dessa maneira? Porque o homem foi induzido, ele foi, fica a recomendação, ele foi induzido a tentar conseguir adquirir uma qualidade que não era sua. Hoje a gente tem essa preocupação porque a qualidade de Deus, as pessoas, uns porque não conhecem, outros por ganância religiosa, prendem as pessoas. Vamos aqui para Isaías 42, sabe as nossas Bíblias? Livro do profeta Isaías 42, versículo 7 e 8. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Por isso que é bom nós estar sempre conservando o respeito, porque a ignorância leva ao desrespeito à palavra de Deus. Isaías 42, versículo 7 e 8. Ele fala sobre a função da palavra dele, e depois do versículo 8 ele faz o testamento. Para abrir os olhos aos cegos e para tirar da prisão as pessoas presas e educar seres que jazeiam em terras. Versículo 8. Eu sou o quê? O Senhor. Senhor, e esse é o meu nome. E a minha glória a outrem não darei, nem o meu amor às imagens de atributo. Isso aqui é atributo, qualidade. Essa honra não dá para ninguém. Aleluia. E hoje as pessoas se apoderam. E a coisa é grave. Pensa que não é grave? Vamos analisar bem. Tem pessoas que pregam bem assim, ó. O texto sem contexto, ele gera uma heresia. Sabe que heresia? É um costume que a pessoa tem, nunca deixa, costume mau, e vai envolvendo ela naquilo. Agora, a pessoa às vezes não fala nem por maldade, mas ela precisa. Irmãos, há alguma coisa impossível para Deus? Aí a plateia pode até responder, não. Mas a pergunta é essa, existe alguma coisa impossível para Deus? Existe? Não. Existe impossível, é impossível Deus mentir. Amém.
Existem muitas coisas impossíveis para Deus. E nós lemos aqui uma dessas. É impossível Deus dar a sua glória a outrem. É impossível. É impossível incrédulos se salvar. Glória a Deus. É impossível Deus ver um outro Deus semelhante a Ele. Aleluia. E é impossível Deus transferir a sua glória, que estão referindo, exclusiva para alguém. Aleluia. Estão compreendendo? Amém. Agora, como vemos lá no Monte Sinai, nós vamos comentar esse espaço daqui até o Monte Sinai, aqui o Egito, quando o tempo de Abraão e a nação formou lá no Egito. Depois a nação ficou debaixo da escravidão, mas na visão da promessa de Deus. Aqui representando a chamada de Abraão, que eu vai ter um comentário. Quando Deus chamou Abraão, tinha lei? Não. Então já entendemos muito bem que foi exclusivamente por meio da vontade de Deus. E Deus chamou Abraão em forma de conhecimento. Agora hoje, se você faz um compromisso, um propósito de receber uma bênção, não sei o que é que a pessoa está escolhendo, que é um negrado, é um desrespeito total à chamada da fé. Agora analise bem. Aqui representando o Monte Sinai, onde o povo rejeitou essa fé, escolheu o que aqui? Atributo exclusivo. Aleluia. Cumprimento da lei, só Deus pode. E mais ninguém. Aleluia. Mais ninguém. E quando você faz um só sacrifício, que é dentro da lei, você está culpado de todos. E eu se demônio. O perigo é esse. Agora, analise, as irmãs estão compreendendo? Glória a Deus. Porque vemos que a primeira transgressão houve uma reconciliação. A primeira transgressão. Qual foi a primeira transgressão? Foi quando o casal deu ouvidos ao espírito mau. Mas houve um ministério de reconciliação, porque Deus enviou seu filho para morrer por causa disso. Amém. Glória a Deus. A pedagogia, o princípio da história da morte de Cristo está na tentativa de alguém que o homem dar ouvidos e se apoderar do quê? De um atributo que pertencia somente a Deus. E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O homem estava na consciência, na inocência, e ele não precisaria saber mais. Então entrou o inimigo usando a serpente, e aí fez catástrofe no mundo de uma maneira que a gente só é encorajado por causa do Espírito de Deus em forma de derramamento em nós. E mesmo assim tem pessoas que ela já está traumatizada. Aí é o que acontece. Primeira transgressão. E houve então a exclusão para a condenação. Mas a promessa de Deus fez com que, já tinha projetado, que era necessário que o Filho de Deus morresse para nos comprar. Aí já não era mais somente adoção. A primeira vez, Deus fez o homem e adotou como filho. E deu a lei, uma lei que nós sabemos, chama condicional. Uma vez que ele apoderasse do atributo dessas qualidades de Deus, o que aconteceria? Ele morreria espiritual e morreria fisicamente. Deus morre. Agora analise o assunto da palavra. Quando houve essa transgressão, nem Deus poderia tocar mais em Adão. A primeira vez Deus fez o homem para da terra, mas quando Adão pecou, o que aconteceu? A mesma terra que o homem foi formado. Maldição.
E bendito não toca no maldito. Meu Deus, só. Não, a coisa é séria. Às vezes as pessoas ficam mais assim. O maldito, o bendito não pode tocar no. Por quê? Contagia. Lemos tudo isso na lei do capítulo 15 de Levítico. Então, Deus bendito, o homem maldito, totalmente excluído. E como Deus tocaria no homem? Para que ele recobrasse a vida, apesar de ter que galardão. Seu filho Jesus. Aí houve o derramamento do Filho de Deus em forma do sangue de Cristo, em forma de quê? Cordeiro. Está compreendendo? Aí houve a primeira transgressão, a primeira exclusão, o primeiro juízo, a primeira condenação, aí entra a primeira intervenção do Filho de Deus, morto já em sentido simbólico, para voltar o homem à vida. E continuar ainda com a oportunidade de salvação. Só que essa transgressão agora não tem outro Cristo para morrer, não. Por isso você tem que ter muito cuidado. Vamos ver no livro de Gênesis 3, 24. Diz a palavra de Deus, 22. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Por isso que Jesus falou, é ensinar. Porque a bênção comum é todos beneficiam. Agora a salvação, ela é recebida totalmente de graça e aprendida a conviver com ela, com a graça. Gênesis 3, 22, 23. Mas primeiro vamos ler o 21, que é aonde voltou a reconciliação do homem a Deus, mas já é por compra, já não é mais só por adoção, é por adoção, porque Deus a primeira vez Ele nos fez e nos adotou. A segunda vez, aí Ele fez com que o seu filho morresse e nos comprou. Depois que Ele nos comprou, nos adotou. Então agora é a bondade de Deus em sentido único, mediante uma vez Jesus morreu, uma vez ressuscitou, uma vez glorificado, uma vez piedoso e perdoador. Então você não pode entrar no atributo que é de Deus. Pode ler, meu amigo. Gênesis 3, 21, 22 a 23. Pode ler? Pode. E fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher única, de pele e vestido. Só um momento. Deus tocou em Adão e Eva, mas preveniu com sangue. Para que, não parece que é assim, mas biblicamente falando, quem conhece Cristo, Deus, a misericórdia, a queda do homem, sabe que lá em Hebreus 9, Hebreus 9, verso 22, diz a palavra de Deus que sem derramamento de sangue não há resgate. E nós sabemos que Adão foi resgatado, a família depois deu continuidade ou até arrebatamento na época de próprio Menor. Compreendeu bem? Aí foi aonde houve o primeiro Derramamento. Mas por quê? Para livrar o homem dessa soberba, que ele já é soberbo, que ele queria ser, igual o inimigo falou, sereis como Deus. Então não, eu sou um Deus, seria dois deuses. Aí Deus chama o casal nunca mais buscou a Deus, mas Deus buscou o casal. Coisa. Então assim, fez o quê? Túnicas de peles de si. O contexto está no Apocalipse 13, versículo 10, parte B. Versículo 8, parte B. O Cristo foi morto desde a fundação do mundo para remir o homem, mas ficar o homem advertido uma vez de outra. Não a puder no meu atributo, não a puder, porque agora a situação é pior. Sim. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabe que vem a
Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. É o Então, 22. Continua. isso. Reincidência de pecado. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra do que fora tomada. E pôs lá no jardim uma espada inflamada. Quer dizer, querubins protetores, porque os quatro demônios mais perigosos, especializados em debilitar a mente, eles sabiam onde estava o processo da desobediência, que se ele literalizasse a palavra de Deus, vivia eternamente sem retorno para a salvação, porque aí causava 2 crucificações em Cristo. Por isso pode sentar, irmão. 24. Isso pode sentar aí, porque a palavra sim, de fé. Deus pôs em espada inflamada em volta do ego. Agora, quando veio agora a graça, mostrando a chance, o que é que Jesus disse em Mateus 11, 15, Marcos 55? Quando as pessoas são curadas, paralítico é curado, o desenganado médico é curado, mas não aceitou Cristo, daí a pouco vem todos os demônios, as mesmas enfermidades, os mesmos demônios, apoderam da pessoa, e Jesus disse, e o primeiro estado deste homem será incidência do pecado. Então ele leva a igreja uma segurança, que não é uma segurança que é pesada para se cumprir devido o jugo de Cristo eleve, a gente sabe que é uma ajuda, todo momento ele está nos ajudando. Agora, quando a pessoa vai dizer, por exemplo, Jesus, ele fez uma campanha de 40 dias, segundo a lei, é lei, e ele determinou e fez Campanha. Ele ficou 40 dias de jejum. No monte. Sim. Nós já sabemos. Né? Para qual finalidade? Para vencer o inimigo. Não, para mostrar que só ele pode cumprir. O inimigo ele já toda a vida ele é vitorioso. O inimigo não foi para vencer, não. Ele fez uma campanha de 40 dias de jejum. Moisés também ficou 40 dias e 40 noites lá no Monte Sinai em jejum, sem comer, sem beber, sem dormir. Só que Moisés e Elias também passou o mesmo período, nenhum deles cumpriu a lei, porque aquilo que você faz uma vez, você precisa fazer 612 vezes para cumprir. Aquilo que você fez uma vez, é as regras da lei. Agora Jesus, o Senhor, ele não jejuou para vencer o inimigo. Porque a maior arma de vencer o inimigo é união. E união é igual jejum. Ele estava, quando ele saiu do batismo, a voz que os ouviu conhece. Este é meu filho amado, em que o meu prazer está nele. Então ele foi levado para ser tentado, mas não foi repreendido, advertido pelo Pai e nada. Aí ele começou já a cumprir a lei. Exatamente. E esse cumprimento da lei, que esse atributo dele, porque ele é Deus, ele continua. De repente ele chega no Caná da Galileia. Voltou o vinho, como não sabe, na festa. Ele transforma a água em. Então ele cumpriu mais outra lei da química. Da química. Porque para se fazer vinho é preciso que tenha engenheiros formados, estudiosos, diplomados, que tenham os ingredientes
E existe vinho que para ficar pronto para se tomar demora mais de 20 anos. A história até cerca de 50 anos ouvindo. Então aquele vinho que o mestre Sala questionou, ele falou, na festa a pessoa dá o vinho mais barato. Verdade. Mais de segunda, mas tu não, tu deste o vinho bom do princípio ao fim. Uma coisa que precisaria durar mais de 20 anos para purificar, não. Glória a Deus. Por isso você tem que aprender. Aí ele venceu mais outra lei. Qual a lei? Da química. Da química. Química, porque não se faz vinho, tem data de validade. Mas o vinho que Jesus fabricou, transformou a em água, uma água incolor, sem gosto, sem química. Está compreendendo? Eu entendi, mas a lei da química não está aqui no livro do Levítico, né? Que é o livro da lei, né? Exatamente, os ingredientes, todo produto tem ingredientes, tem início de fabricação e data de validade. Então isso é cumprir lei, para não enganar. Eu fiz um exemplo. Eu fiz uma campanha de 3 dias, eu cumpri a lei, não. Aí você entrou aqui, você não pode sair. Fez uma, teria que fazer todas. Está vendo o perigo que causa hoje? Perigo grave. E está difícil para o povo compreender, sabia? Porque o povo aprendeu diferente. Fazendo um parêntese, por exemplo, o povo aprendeu. Que hora é a oração do Calvário? Qual é o horário da oração do Calvário? Meia-noite. Que hora é? 3 horas. Hã? 3 horas. Porque aprenderam errado. É 3 da tarde. Aqui na Bíblia. 6 horas é a hora da Ave Maria, lá da doutrina romana. Então eu aprendi tudo errado. E errado mesmo. E fica um erro tão. Sabia? Não. Quando Jesus fez a oração do Calvário, não foi às 6 da tarde, não. 6 da tarde, Jesus, como malfeitor, segundo a visão que foi naquela época, ele teria que ser sepultado antes das 6 da tarde, porque ele foi crucificado como malfeitor e o sol não poderia pôr sobre ele. Então, 6 horas, agora, ele ficou na cruz das 9 de cedo até meio-dia. Depois da meio-dia, aí que ele promoveu as entregas ao Pai, concluindo toda a obra que ele fez na cruz. Quando foi 3 horas da tarde, ele mencionou a oração do Calvário. Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. Que o tempo está bem corrido, mas ele falou 7 palavras lá na cruz, como a oração do Calvário. Agora, quem inventou só para se tornar inimigo refém de Deus, induzido pelo diabo, trocaram Maria, Jesus por Maria. Às 6 horas a oração da Ave Maria. Algumas pessoas que não sabem observam. Agora, a oração, a hora nona, o dia começa, que dia? Que hora? 6 de cedo é a nossa calendário bíblico. Então a mente fica distorcida. Está compreendendo? E analisando isso, isso traz o neopentecostal, quer dizer, uma neutralização, que a pessoa gosta muito de movimento, mas quando se trata da Bíblia, tem pessoas que já falou para mim, até dirigente, quando eu vou ler a Bíblia eu fico todo atribulado. Jesus dizendo, conhecerei da verdade. É verdade. Não é verdade. Não é que falou, ela fala ainda. Ainda fala. Você vai questionar, é verdade, é realmente o que eu estou dizendo, mano. Por quê? A religião escraviza. Mesmo assim, quando nós estamos falando sobre atributo de Deus. No capítulo 3 de Atos, verso 1, mostra que a oração é às 3 da tarde. A oração do Calvário é às 3 da tarde. Lá no capítulo 27 de Mateus, verso 51, na sequência, a oração do Calvário foi feita às 3 horas da tarde, a hora nona.
Agora aprende tudo ao inverso, ao contrário, traz uma religiosidade. Hã? Sim, porque o dia começa às 6 horas de cedo. Isso é digas. Então, mas no respeito, são as 6 horas, significa que quando o Senhor visitava a mulher, Sim. que Deus visitava a mulher na viração do dia, não é isso? Todo dia tadinha virava. Mas ali, quando eu faço oração, eu não faço pendendo para Maria. Eu faço em nome de Jesus Cristo, porque eu oro de manhã, eu oro à tarde e eu oro à noite. agora o horário está acima do encontro que Deus com Adão e Eva, tadinha, o horário que está acima daquele horário é o horário da cruz. Da cruz. Substituiu todo demais. Compreenderam? Foi além. E o horário da cruz foi exatamente 3 horas da tarde. Então, a irmã sabia? Analise como é preciso aprender. Então, e às vezes aproxima uns a outros. Compreenderam, irmã Israel? Olha o que a Bíblia fala sobre malfeitor. Aqui no livro de Deuteronômio 21, 22, 23, vamos ver aqui rapidinho. Agora depois já foi, mas é bom que aprenda, senão a pessoa não desprende a religiosidade. E é o que mais escraviza a pessoa, é a religião. É o que mais Jesus enfrentou, o que mais Jesus, uma das coisas que levou Jesus mais sofrer foi combater contra os religiosos formais. O livro aqui de Deuteronômio 21, 22. Deuteronômio Deuteronômio 21, 22, quanto? 21, verso 20, 21, 22, 23. Pode ler, cara. Deuteronômio capítulo 21, versículo 22, 23. Aleluia, Jesus. Começa do 21. É, Então, 21, 22. então, todos os homens da sua cidade os apedrejarão com pedras até que Você morra. está no 21. O 21 do. É 21 do 21. É 21, 22, esse também vai prosseguir. 22. Eu vou contar até que morra. E tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel o ouça e tema. Quando também em alguém houver pecado digno de juízo, Isso. de morte, haja de morrer e o pendurares no madeiro. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente enterrará no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Se Jesus morreu como maldito. Assim, Somente esse verso aqui, né? Mas também. assim não cometerás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Olhe bem, quando a pessoa não fosse identificada como maldito, ela morreria crucificada naquela cruz de modelo romano, já na época, não era modelo grego, era modelo romano. E era sepultado antes que o dia terminasse. Tanto é que no Novo Testamento a palavra mostra em João 19, 34, 35, que Jesus ficava morto e os soldados curavam dos seus lábios, saiu água e sangue e água, que é uma demonstração de uma paixão que jamais o ser humano sofreria. E aí diz a palavra que naquela crucificação de Cristo, por exemplo, amanhã eles colocam, hoje ou amanhã eles colocam um feriado. Mas lá em Israel não é feriado, é sábado.
toda a época de eventos, o preparo para eventos era sábado. E na crucificação de Jesus, caíram-se 2 sábados em uma semana. Exatamente. 2 sábados em uma semana. Aquele dia que eles tiraram para fazer a preparação para a Páscoa, que aconteceria já na mesma época da morte de Cristo. Então, lá no capítulo que eu citei, Jesus foi providenciado para tirar da cruz, tanto que eu só entrasse, porque naquela quinta-feira já era o sábado de preparação dos judeus, pois sempre, para quem não sabe, naquela semana caiu o sábado cerimonial e o sábado semanal. Interessante. A cerimônia foi assim, atribuída como sábado, mas... Isso. Porque a pessoa diz que Jesus morreu, mas Daniel profetizou que ele não viria na quarta-feira, nem dia, que é a metade da semana. Você nem pode muito pregar isso para a igreja, que é um absurdo. O Império Romano, ele fez uma mudança tão bem feita que foi sexta. Eu tive comentando, examinando com outros comentaristas, e isso está tão bem feito que não é possível uma mudança. Na verdade, que é totalmente fora da metade da semana que Daniel. Só 2 ministérios que conhecem essa matéria a fundo são a Adventista da Promessa e a Adventista do Sétimo Dia. Mas os demais eu não vi alguém pregar isso. E eles pregam 100% certo. Mas nós estamos referindo que foi aquela providência, e antes que o sol entrasse, Jesus precisaria ser sepultado. Então ele não fez a oração do Calvário 6 horas da tarde. Ele fez a oração do Calvário 3 horas da tarde, porque diz a palavra. E houve trevas, não se crê para não mais tempo. E houve trevas da hora sexta até a hora nona. Houve trevas de meio-dia até às 3 da tarde. Exatamente. E na hora nona, está lá em Mateus, capítulo 27, 50 na sequência, mas já rasgou assim por diante. E a próxima hora nona, Jesus fez a oração da 7ª palavra. Pai, está nas minhas tuas mãos, entrego o meu espírito, está tudo consumado. Aí sim, aí ficou lá em Atos 3, diz a palavra de Deus. E Pedro e João subiram o templo à hora da oração, a nona. Está lá, bem escrito. Não é isso? Isso. Atos, capítulo 3, primeiro na sequência. Agora, aprende uma coisa tão romana, é o cristão romano. Tem o título de Cristo e a prática de Roma. Sabe que Roma é a porta larga, é a ligação com o espiritismo. De uma maneira toda. E o mais grave é que a gente está ouvindo pessoas dizer que Deus é dela essas coisas. Irmão, Deus não é dela, porque o atributo é dele. Nós lemos aí na Isaías 42, 7 e 8. Eu sou o Senhor, a minha glória, a outra e não darei. Nem nos louvores mais explicou. Então, o aprendizado é para isso, é para você não saber aonde está. Nesse tempo da lei, foi tão rígido que quem não dizimava era ladrão. E ó, você quer assombrar o povo, quer levar o povo debaixo da escravidão, ficar mais preocupado com a vida financeira do que com a vida espiritual, usa o código da lei. Usa o código da lei. Cada um fica mais desesperado, porque a visão é mais horizontal do que vertical. Já vamos terminando. Professor, só uma pergunta de direito. Se eu disser assim, Deus não revela porque a glória é dele. É dele.
e ele não revela para fazer campanha porque a glória é dele. Mas como muitos dos irmãos de Deus estão revelando, o Senhor me revelou, isso funciona? Mas nós somos revelados. Se você usar a Bíblia, você vai usar o combate da sua fé, vai defender a sua fé cristã usando o quê? Palavra. A Bíblia. E em lugar nenhum já houve. Eu sou profeta, Deus me revelou. Aí o profeta lá foi na conversa e chegou lá na frente do leão. Já leu? Sim. Mas Mas o profeta desobedeceu. E hoje também é assim. Não, eu sou profeta, Deus me revelou, você vai no ponto e entra na conversa. Não funciona. Não funciona porque esse atributo é de Deus. Onipresença de Deus não pode transmitir a anjo. Ele está aqui, ele está nos céus, ele debaixo da terra, em todos os lugares ao mesmo tempo. Só ele é atributo dele. Ele é onipresente, ele é antes de todas as coisas. É atributo exclusivo dele. Ele é imutável. Ele não as suas características não mudam. Se alguém chegar e dizer assim, eu tive uma revelação, e daqui a 10 minutos a noite vai chegar, ela não vai chegar, o sol vai continuar. Ou não? Sim, eu estou confiando no Senhor, mas nós Porque o que Deus fala é assim. Não, Deus me falou que daqui a meia hora vai haver noite. Deus me revelou isso. Pode ficar com essa revelação que o dia vai continuar. Porque é imutável. É atributo imutável. Deus me revelou para você fazer um sacrifício. Você pode crer e fazer. Só que está na transgressão da mesma época que Adão caiu. Mas aí é pior, que é a segunda, né? Que não tem outro Cristo para tirar desse pecado. Temos que fugir dele constantemente. Então, só um negócio assim, porque você falou de religião que complica. Eu uso muito a palavra religião. Assim, porque eu tenho uma maldade de pregar, né? Em todo lugar. Então, aí a pessoa fala, religião? Eu digo, não, religião para mim é Cristo. Porque foi o único que ligou com Deus, né? Então eu uso esses termos direto. Assim, ó, Adão desligou de Deus. Jesus veio e nos ligou de Deus. Então, quando vem assim, esse negócio, religião. Então, meu religião é Cristo. É só mas aí, ele que irmão, liga. é bom que se explique. O que significa religião? É ligação. É uma coisa feita pela segunda vez. Glória a O Deus. homem caiu, desligou-se de Deus. Sim. Aí veio Jesus morrer e nos comprou para que religáramos novamente a Ele. Glória Aí a Tiago Deus. diz, esta é a religião. Amém, Jesus. Amém. Eu A falo palavra isso. religação, ou religa em Deus, ou religa na feitiçaria. Porque existem duas religiões. A cristã e a espírita. Só. Individualmente tem mais de 2.000 religiões. Mas toda religião, exceto a de Cristo, espírita. É o alto espiritismo e o baixo espiritismo. Mas tudo está naquela mesma função contrária à palavra. Por isso que Jesus disse, duas portas. Uma porta larga e a mediunidade da porta larga está numa classificação tão baixa, no sentido de prioridade, porque os céus estão no substantivo masculino. Deus é o dono do céu. E a terra está no substantivo feminino. Deus é o que governa o feminino. Não é isso? O masculino, no sentido geral. Agora, a espiritualidade diz não. O primeiro Deus de todo o tempo, o primeiro Deus do governador é a espírito. É o Deus espírito. Aí eles trocam. Deus é da Bíblia pelo Deus espírito. Agora, compreenderam o significado da palavra religião? Compreenderam? Glória a Deus. Religião significa Religar. mas religar em Cristo. Em Cristo. É igual está esse salão, que está formado.
Mas se for fazer uma modificação, vai ter que retomar. Isso. É o que é feito a segunda. Isso. Deus continua nos abençoando. É bom analisar a palavra ou não? Muito. Não precisa. Compreendeu, Marcelo? Compreendeu? Porque lá a igreja de Galácia foi taxada a igreja da fé e ela foi taxada como igreja feiticeira. Até que elas aprenderam por dois motivos: adorar anjo e trazer obra da lei como bênção. Aí Paulo, compreendendo quem é Cristo, diz: são vós tão insensatos que começais pelo Espírito e agora estáis na carne e nem observam. Esse é o grande perigo. Que a pessoa está na carne e pensar que está no Espírito. Quando ela está na carne? Quando ela está vivendo o sacrifício segundo a lei. E ela não descobre que está na carne por causa da indução tão forte. Eu vou fazer para receber. Eu fiz, Deus me deu. Eu fiz, Deus me deu. Aí Abraão não fez nada, Deus investiu nele. Glória a Eu Deus. posso dizer: aqui está Abraão, aqui está a lei, aqui está Cristo. Essa vida de Cristo é o cumprimento da promessa feita a quem? A Moisés ou a Abraão? Abraão. Então, esse aqui não pode transmitir. E se você transmitir, a palavra diz que é distorcer para a sua própria condenação. É aceitar a fé de uma maneira totalmente confiante. Em quem? É a nossa alegria na oração. A nossa alegria em examinar a palavra e a nossa alegria em transmitir a palavra. Glória a Deus. É o ministério fundamento em os profetas viveram na lei. Eles confiavam na lei? Não. 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 Nem Abacuque escreveu que o homem viria da fé. Isaías, por sua vez, revelou a vida de Cristo como Deus forte, Pai da eternidade. Deu graça. Todos eles têm a revelação da Graça. e nenhum deles sabiam que era salvo pela lei, somente por Cristo. Eles tinham era temente a Deus e temia de entrar numa área, como diz, atributos exclusivos de Deus. Que é a vida de Cristo, né? Compreenderam, irmãos? Amém. É assim que funciona. Eles pregavam, profetizavam, mas criam que viam. Avisar Cristo. Pedro dá esse testemunho no capítulo 1, versículo 1 até o 12. Que todos os profetas ficavam ansiosos no bom sentido, já desejando a vinda de Cristo para que eles tivessem o que nós temos hoje, uma salvação por liberdade através da fé. Você comete um erro, às vezes até sem querer, então você está preparado pelo Espírito de Deus para pedir perdão e Ele está preparado para perdoar. Glória a Deus. Aleluia. E você, pois nós continuamos confiante nele. Confiante em quem? Tem alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Agradecer a Deus. E depois, assim Deus vai preparando e a gente vai comentando. Ou não precisa? Precisa sim. Precisa? Chega uma pessoa e diz para mim: olha, Deus está me revelando para você fazer um sacrifício. Eu vou combater aqui na Bíblia. Fala, não tá não. Aí se ele tiver humildade, ele vai ouvir e vai compreender. Se não tiver humildade, ele vai continuar na soberba. Tem pessoas que é tão soberba que dizem assim: bom, o recado foi dado, mas é a mentira. Só para tirar o corpo da direção da responsabilidade. Mas não vai funcionar. Bom, o recado foi dado, seu negócio é com Deus. Só você está vendo que é uma mentira. Professor, e a gente fazer voto? Fazer voto com Deus, tá? Para receber o quê? Olha, hoje em dia, no meu momento que eu estou de idade, né? Porque hoje meus filhos estão criados, né? Então eu faço voto de agradecimento. Mas eu Aí fazia sim, muito voto agradecimento. para tirar do mal para derrubar. Mas não para dar alguma coisa para Deus. E você agradece com as vozes da oração, na súplica.
Esse é o voto que você tem, que nós fazemos todo momento. Amém. Voto de alegria. Agora esse aqui, qualquer envelope dele, tá, de outros escritos, qual é a finalidade? Colocar oferta. Hã? Colocar oferta. Somente para colocar a oferta e mais nada. Não é pra fazer Nada, um agora está pedido. melhorando. Até a nossa presidente, ela publicou na rede social, vocês não viram? Vou até procurar. Não viram, não? Ele falou. Sobre amuletos. Isso aqui, ó, colocar isso aqui para um objetivo é feitiçaria, porque isso aqui é um objeto. E Glória a quando Deus, você pela faz pregação. compromisso com o objeto não faz nada, mas atrás do objeto estão os demônios. Eita, glória a Deus pela Verdade? revelação. Uma imagem, uma coisa é objeto. Que é objeto? É imagem de gesso, é papel, é pano. Está compreendendo? É água. Aí quando você começa a espiritualizar o objeto, ele não faz nada. Só que os demônios estão por trás dele. Tanto no Antigo como no Novo Testamento está provado isso. Paulo diz, os que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. Está lá no capítulo 6, 10 e 20. Aí hoje a publicação, a pessoa está tão envolvida na idolatria que ela diz assim, não, eu não quero esse aqui não, eu quero do outro. Agora qual é a explicação? Ele não aprendeu. Mas faz na boa vontade, mas não aprendeu. Qualquer envelope só serve a validade, só para colocar o teto, mais nada. E se colocar como proteção, ele também não vai proteger. Agora os demônios vão fazer com que vai mostrar que a glória de Deus passou por papel. Os pastores A bênção veio até no papel. O papel chegou até mim. Jesus. Isso é roubo da glória de Deus. Misericórdia. É transgressão de patentes. A patente de Deus. Agora a bênção de Deus veio até Cristo. E de Cristo chegou A nós. Agora se você coloca qualquer coisa na frente, entre Deus e o objeto, os demônios estão tomando parte. É ali que fala. Glória a Porque a Deus. situação é grave. E é tanto testemunho, e o pior é que as pessoas não ensinam. Não ensina. É muita invenção. Deus abençoa de uma maneira, é romano. Deus abençoa a pessoa de uma maneira especial. Ele põe a grande placa lá. Agradeço o santo expedito pela graça recebida. Mas quem deu a graça foi Deus. Quem está recebendo a fama? Expedito. E atrás do expedito está o diabo. É a mesma. Agora Deus abençoa de graça quem está recebendo a fama. O envelope do livramento. Entendeu? Glória a Deus. Diverte. Inverte a mesma coisa, catolicismo que não entende a palavra, que eu observo que as pessoas lêem a Bíblia de qualquer maneira e Entende? aí o que acontece? Não deixa o Espírito Santo dirigir a sua vida. E é essa confusão na igreja e outros começam com movimento e as pessoas prestam mais atenção em movimento do que a palavra correta. É Quando isso. você vê quantas eu já vi falar, faz um lote de R$10 para Deus salvar a sua família. É indulgência romana, porque quem compra a salvação por uma merrequinha, a modo de falar, é os romanos. Lutero recebeu lá uma quantidade de dinheiro de uma mulher para garantir, para ajudar a construção de Roma, para garantir a salvação. Lutero, padre, já convertido a Cristo, ele disse, não, leva o seu dinheiro, compra o mantimento para seus filhos, sua família, e agora você recebeu a salvação de graça. Agora hoje tem isso. No meio de quem? Nossa, Olha a desgraça preparada, porque não tem outra palavra aí para colocar. Entendeu? Indulgência romana e amuleto romano. Esse aqui é o amuleto romano, se usar como proteção, é amuleto romano ligado ao espiritismo. E a Bíblia está no Antigo e Novo Testamento, diz que qualquer objeto que você usa como intermediário, ele não faz nada, mas os demônios estão ali para confundir. Aí casa E latria. a ira de Deus. Aí casa latria. Sim, né? Hã? Casa da latria, nesse caso. Né? Nossa. Sim. Aí eu vi uma vez um monte que a idolatria é obra da. A idolatria é adoração a um demônio. A idolatria é eulatria.
é quando eu faço uma obra que para prejudicar outro irmão. Eu sou sábio, eu sei mais do que vocês, vocês não sabem nada. Idolatria, estou idolatrando a mim, não vale nada. Compreendeu? Bíblia e idolatria. Eu gosto da Bíblia, mas para mim o salmo preferencial é o 23 e 91. Bíblia e idolatria. Está compreendendo? Mariolatria, adorar Maria. Angiolatria, adorar anjos. Idolatria, eu vou para o monte, eu oro, eu sou dizimista. Idolatria, quer ir um monte, faz bem. Dizimar o Senhor é pela fé, ele recebe. Agora, quando você coloca o eu dizimar, aí você está reprovado, a Bíblia diz. Não é bom aprender? Para não pensar que está salvo e está descendo. Senhor Deus, estamos te agradecendo por esse trabalho, Senhor, concedido nesta manhã de graça, Senhor, nesta manhã de misericórdia, Senhor, teu amor e essa égua também, que o Senhor pretende nos sustentar, há de nos sustentar constantemente, na virtude minha, Senhor, da tua palavra, de Cristo e Jesus, Senhor. Amém. Graças a Deus. Paz de Cristo e Jesus. Amém. Amém.